Oi pessoal do meu canal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu estarei dando continuidade àquela série que eu venho trazendo a respeito desse livro aqui, ó. A respeito desse livro que é a verdade, que é a única coisa que liberta o ser humano. A gente não é liberto pelo dinheiro, a gente não é liberto pela fama, a gente não é liberto por qualquer outra coisa a não ser pela verdade. A verdade é a única coisa que liberta uma pessoa. E os conteúdos que eu estarei trazendo hoje se encontram lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Apenas este versículo para o conteúdo bíblico de hoje, para não ficar muito pesado, então é só um versículozinho. Caso eu sinta de acrescentar algum outro, assim estarei fazendo. Caso não, é apenas esse. Lucas capítulo 24, versículo 45 diz o seguinte: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Repetindo, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 45. Apenas este versículo para o conteúdo bíblico de hoje. Estava falando sobre Jesus e que abriu o entendimento aos discípulos, porque eles, após Jesus ter morrido, Jesus, quando estava fazendo a sua missão, quando estava ensinando eles, ele sempre avisava, sempre predizia para eles que Jesus ia sofrer, que ia ser maltratado, ia ser rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos escribas e fariseus. E eles condená-lo à morte, e depois do terceiro dia ele ressuscitaria. E ele sempre estava avisando os seus discípulos que isso iria acontecer. E essas palavras, para eles, estava como que oculta, e eles não conseguiam entender o significado delas. Após Jesus ter ressuscitado, Jesus explicou para eles, abriu o entendimento deles. Eles perceberam que Jesus devia padecer as coisas que padeceu, foi rejeitado, cuspido, blasfemado e padeceu, sofreu na mão dos escribas e fariseus, dos principais sacerdotes, e morreu, foi crucificado. Depois do terceiro dia, ele reviveu. Os discípulos não entendiam, achavam que ele que viria para ser o rei de Israel, mas ele acabou sendo crucificado. E Jesus, após ter ressuscitado, falou para eles, abriu o entendimento deles para que eles entendessem. Dois discípulos deles, quando Jesus, no primeiro dia da semana, estavam indo de caminho para Emaús, uma aldeia chamada Emaús. Estavam saindo de Jerusalém indo para Emaús. 11 km mais ou menos de Jerusalém. Acho que era 60 côvados, 60 estádios. E daí eles iam conversando entre eles a respeito das coisas que sucederam em Jerusalém. Aí Jesus ele veio e começou a conversar com eles à medida que eles caminhavam e perguntaram: que é isso que vos preocupa e do que ides tratando à medida que discorreis, que caminhais. Aí eles pararam assim, quer dizer, era notório que Jesus foi crucificado, a toda aquela região ali, a toda a Jerusalém. E eles assim, pararam assim, olharam para Jesus e disseram, só que eles não perceberam que era Jesus. E olharam para Jesus e disseram: és o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E Jesus perguntou para ele quais. Jesus já sabia de tudo. É igual lá no paraíso, Jesus perguntando: Adão, cadê você, Adão? Jesus já sabia onde é que Adão estava. Mas aí ele perguntou para os discípulos aqui: quais? Aí ele responderam: Cleopas. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras diante de Deus e dos homens. Aí ele explicou para eles, foi explicando que convinha, desde Moisés até os profetas, que convinha que o Cristo padecesse, fosse morto e depois do terceiro dia ressuscitasse. Quando eles chegaram lá, na aldeia que estavam para chegar, Jesus ele fez menção de passar adiante. Aí os discípulos constrangeram: não, fica conosco, o dia já declina e tal. Aí ele ficou. Quando eles se encontravam dentro de casa, Jesus pegou o pão, abençoou, e quando abençoou o pão e ter dado graça, eles olharam e os olhos se abriram. E nisso eles perceberam que era Jesus. Aí falaram um com o outro:
Porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha pelo caminho as Escrituras? Aí voltaram correndo para Jerusalém, estavam indo para Emaús, né, a aldeia. Aí voltaram correndo para Jerusalém e contaram aos apóstolos, aos discípulos, que viram Jesus. Eles estavam todos reunidos lá no meio. Aí Jesus apareceu para todos e disse: Pai seja convosco. E é isso. Jesus, tem coisas que a gente lê na Bíblia que a gente não entende de imediato. Tem coisas que a gente lê e não entende. Mas com o tempo, a gente vai entender. Tem coisas que a gente entende agora, na leitura bíblica. Tem coisas que a gente não entende. Ler, não entende, vai entender depois, com o tempo, com um tempinho bom. E tem coisas que a gente vai entender bem lá na frente mesmo. E tem coisas, e tem certas pessoas específicas que não entendem de jeito nenhum. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para quem não crê, essas coisas é loucura. Pregar o evangelho para eles é loucura. Podia estar fazendo qualquer coisa, né? Sair, curtir e tal, mas tira tempo para falar de Deus, porque Jesus mandou. Isso aqui é coisa espiritual. Há uma luta pela tua alma, entre o bem e o mal. Ambos disputam para ficar com a tua alma. E Jesus também te convida. Ele diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. E a gente tem que abrir essa porta para que ele possa entrar e transformar a nossa vida. E tem pessoas, ele falou o seguinte a respeito de um certo grupo, porque este povo está com o coração endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos para não suceder que ouçam com os ouvidos, vejam com os olhos e entendam com o coração. As coisas que a gente ouve de pesado, as coisas assim, bem extremas mesmo, coisas que nos deixam perplexos, atônitos, vão endurecer o nosso coração. E a gente, ouvindo essas coisas, vamos ter dificuldade para crer em o nome do Senhor Jesus Cristo, para crer no que a Bíblia está escrito. Por isso também que Jesus disse: se não vos tornardes como crianças, de um modo algum entrareis no reino do céu. A gente fala para uma criança, ela toda inocente, coitada. Ela acredita, e a gente com o coração endurecido, vamos ter dificuldade para acreditar. E este é o conteúdo bíblico de hoje, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus.